Olá, olá a todas, olá a todos, os interessados nesta viagem in corpus, uma viagem ritual a Creta, que eu e a Rossella estamos a organizar e a dinamizar. Obrigada por verem esta apresentação e qualquer dúvida que tenham podem sempre contactar comigo diretamente. Então, nesta apresentação, nós gostávamos de trazer um pouco de contexto, a esta viagem e falar também sobre porque é que quisemos fazer esta viagem, porque é que quisemos realizar esta, esta viagem, porque é que ela é uma viagem ritual, não é? E não uma outra viagem. Eu tenho aqui comigo o livro do Oráculo Matriz, que alguns de vocês podem conhecer, onde eu falo um pouco desta metodologia da matridança e do corpo ritual, e vou ler aqui só um pequeno excerto de introdução, porque assim ficamos com algumas palavras, com algum contexto do que é este corpo ritual. Então, durante esta procura pessoal da matriz, eu buscava incansável a sua materialização em mim. As teorias e mesmo as descobertas fascinantes que fui fazendo na história e na arqueologia não eram suficientes. Eu precisava de a sentir. Eu precisava de sentir-me renascida desta mãe cósmica. E isso só acontecia quando concretizava ou expressava algo através dela. Como praticante de dança e yoga, organicamente a minha pesquisa tornou-se, ao longo do tempo, na minha prática pessoal, e com anos de estudo, esta pesquisa originou a matridança. Então, para contribuir para a compreensão deste oráculo, neste caso desta viagem, gostaria apenas de tocar em alguns pontos da prática pessoal, realçando que a noção de extrair sabedoria da repetição de certos exercícios e delimitações corporais é muito antiga. O yoga indiano talvez seja o mais divulgado no mundo ocidental, mas existiram yogas em todas as culturas primordiais do mundo. Foi esta exploração que levou ao preservar de certas correntes e linhagens de sapiência na ancestralidade. Então, a prática pessoal remete na sua essência para um método científico, mas com uma perspectiva individual acrescentada. Tal como no método científico, a nossa prática deve ter uma determinação no tempo e uma repetição precisa para poder ser confirmada por nós mesmas. O tempo, e mais precisamente a sua inteligência, expressa em ciclos da Terra e do nosso corpo, o ciclo lunar, o ciclo circadiano, o ciclo menstrual, é o recipiente onde a alquimia acontece. Por isso, dizemos alquimia e não magia, porque a alquimia leva-nos a certos passos e circuitos apenas previsíveis no sentido desta via natural a que pertencem. Então, esta seria a abertura para percebermos esta relação com o tempo, com o corpo ritual, com a ciclicidade, que é algo que vamos explorar nesta viagem e que Creta tem já em si muitos vestígios e muitos resíduos. Eu trouxe aqui três deusas de Creta. A primeira é daquelas que mais me marcou, que mais marcou o meu caminho, quando havia. As pinturas são minhas, portanto, ela supostamente não tem estas pinturas, mas estes riscos que vocês veem no corpo são indicativos desta ciclicidade. A Maria Gimbutas chama esta pequena deusa, ela tem o tamanho real, de deusa serpente, porque ela achava que estava enrolada como fazia esta espiral, como fazem as serpentes, e que as suas marcas corporais são uma linguagem destas práticas que se faziam com ciclicidade. Eu, quando vi esta pequena estatueta e quando soube que existem dezenas, se calhar centenas delas, em Creta e não só,
eu fiquei realmente apaixonada porque é uma prova do nosso yoga nativo, não é? Do nosso yoga nativo mediterrâneo. E como o yoga existe sob várias formas e várias culturas. Então, esta foi uma das três que eu trouxe. Depois temos aqui esta, também é bastante conhecida, que é esta figura também feminina que vai dar origem a este gesto muito universal, mas que nós temos muito na nossa cultura mediterrânica de invocação ou de comunicação, não é, entre céu e terra, e que vai dar origem, inclusive, a uma letra do alfabeto grego, que é Y. E, portanto, aqui nós vemos como estas práticas corporais depois dão origem ao conhecimento, não é? Através da sabedoria, porque o corpo é esta primeira casa, é este primeiro lugar. Nós vamos a vários lugares, mas o corpo é o primeiro lugar de todos, onde aconteceu toda esta nossa descoberta de como retirar, como saber mais através do corpo. Não haviam instrumentos, não havia tecnologia fora de nós para nos distrair, a não ser a natureza em si, na sua diversidade. Então, isso permitia muito esta descoberta dentro de nós e dentro do nosso corpo ritual. A última estatueta seria aqui esta, já mais desenvolvida, não é? Depois, mais à frente, é que ela vai aparecer, e já seria aqui uma Afrodite primitiva, não é? Primordial, já tem as pombas, tem a ligação com os cornos e ainda mantém então o mesmo gesto. Então é lindíssima. Seria assim das primeiras Afrodites a nascerem. E é isto, então, que eu gostava de trazer para iniciar. Agora eu vou passar a palavra aqui à Rossella, que nos vai falar dos lugares incríveis que ela conhece e que nos vai mostrar. Deixa-me só aqui mudar a visualização. Já está. Olá, Rossella. Hello. Uh, but, Welcome. but I will speak English because I don't know Portuguese, Of but course. I wish that everybody can understand me. And I'm so grateful and glad to create this wonderful journey, initial journey with Vera. And yeah, even if I didn't understand all the things she said, I really felt, and because I know Mm, her work, her wonderful work, and it's very so connected with the spirit, the energy of the Crete, the land of Crete, and the Minoan civilization, and the Great Mother, which is really this feminine energy that we can feel in many places in Crete, as well as the mm. masculine. We will discover during the journey this balance between the two energies in each place, so each one of you can discover it by itself, because we are both. And that's why also Crete is so magical island, because you can feel the both energy. And and through this journey, Vera also will accompany you to find a balance. And I'm here, just because I want to. I was living in Crete for many years in Greece, so that's why I worked many years in the tourism, organizing tour and trips, and so I support Vera in the organization of this journey, with the Mm. organization part and the itinerary, and of course then I will be there to enjoy you and accompany you and dance with you, because I'm also a dancer and in connection with Yes. nature. And yeah, so you will discover we try to, because there are so many beautiful places in Crete, but we just choose the right places which are connected Mm. with all the practices and
the theme that Vera will introduce you. And so just shortly, I'll give you an idea that we will start from Iraklio, where we will stay in a nice place with a reproduction of the Minuan Theater, where we will watch a performance, a short performance that will remind the myth of Ariadne and the Minotaur. So then we will also go and visit the Cnosso, where you see also some statue that Vera showed you, and also the archaeological museum in Iraklio, where will be a lot of interesting, archaeological ruins and statue and icons, and it's really amazing, very interesting to see. And then our journey, and we continue in the Minotaur cave, and then I will say really like just to give you a tip without any more details, because it's nice to discover it directly being there. So we will pass through caves and wild forest, ancient ruins, ancient Asclepius, that for the ancient was the places where the healing was, the people could be healed by the energy of the snakes, and there's all a myth connected to that, but it's a really like sacred place where there is a temple, then a theater. And then, of course, we will have also time to spend near the beach to relax and enjoy the crystal water and the sandy beaches of Crete. We will not miss that, of course. And then, of course, our journey. So we will start from the Heraklion and end in the part of Chania, which is from the west side of Crete. I don't want to say more. Then I don't think I want to reveal some more details regarding the places. But it's a really nice the way we choose this itinerary. It's a really it's not only an external journey, but it's also an internal journey. They're completely connected. Whatever we will see and feel outside, it will be fully connected with our inner self, and you will discover it by yourself when we will be there. So I will be very, very, very happy to be with you and accompany you in this journey. Oh, thank you, Racela. Thank you. I'm also very happy to finally we can create this journey, because we met some time ago, and we tried to do in 2020, and then there is the COVID, and we didn't do it. It was a different trip. So I think this one is much more what we really wanted to bring. Yeah. And so I'm very happy that we finally could weave together. I realize it. At the right time. Yes, in the right time, I think. Yes, and you were saying about the Asclepius, and I was thinking about this theater connection. So maybe I will talk just a little bit about this connection with performance and the body, ritual body, and why we want to go to these places and to do performance and not just to do a class. So now I will talk in Portuguese. Of course. Okay. So
Então, estava a dizer isto de falar um pouco porque é que vamos também explorar a performance e não só a vivência, não é? Podíamos fazer toda a viagem com estas aulas, com estas vivências nos lugares, sem ter este aspecto performativo. E porquê é que nós temos então este aspecto performativo nos vários sítios onde vamos, não é? Faz parte, como vocês podem ver na apresentação, no programa, que já está bem explícito, natureza, templo, teatro, não é? Então, na natureza, nós já sabemos que é algo necessário, que nós precisamos muito de fazer, de estar na natureza e de receber, e também dar, não é, aos sítios onde vamos, da natureza. Agora, o templo e o teatro são estes sítios arqueológicos, alguns deles, em Creta especialmente, são estes sítios onde que estão um pouco mais perdidos, portanto, eles não são tão turísticos como outros da Grécia, não é? Pelo que a Rossella me contou, de muitos destes sítios, eles estão misturados, como o Templo da Afrodite está misturado nas montanhas selvagens e de repente, pum, está ali um templo no meio daquela natureza toda potente. E então, por que ir a estes sítios? Não só ver, mas realmente estar neles de outra forma. Então, eu vou tentar não me estender muito, porque eu fico entusiasmada com este assunto, mas então, trabalhando aqui a memória, o que é esta memória que nós falamos muito? A memória, diz um filósofo italiano, Mário Perniola, memória é acolher o passado, saber acolher o passado no presente, não é? É como ele expressa e como eu sinto que realmente trabalhamos na arqueologia do movimento e na maltridância, é saber acolher este passado, mas no presente. Portanto, não é uma repetição, não é uma reconstrução exata, mas é o trazer realmente esta grande memória para o presente. E também temos, por exemplo, o David Abram também fala na magia do sensível no seu livro, fala-nos destas culturas pré-alfabéticas, não é? Antes da linguagem, antes de toda esta utilização da escrita, do signo que nós fazemos agora tanto, não é? Por mensagens, por tudo o que é visual que fazemos agora, antes era feito através da memória, não é? Através da oralidade, da memória, por isso é que também tínhamos uma capacidade maior de recordar coisas com precisão, não é? Cada vez temos menos memória, mesmo factual, portanto, sem falar agora desta memória maior que é diferente, que é um bocadinho mais ampla. Vou falar também desta memória factual, que está cada vez mais dispersa e mais perdida. Então, nas culturas pré-alfabéticas, os lugares, não é, faziam parte dos mitos, faziam parte das histórias. Não havia história sem um lugar. Todas as histórias nasciam em algum sítio. Elas não eram desenraizadas, tal como nós também não éramos desenraizados. Todos nós nascemos num lugar, nascemos de uma mãe, de um lugar. Também as histórias e os mitos nasciam daquele lugar, nasciam daquele sítio. E ali, no sítio, se guardava a memória desse próprio mito, de como é que ele era, não é? Originalmente. E não só ele acontecia uma vez, portanto, acontecia aquela história naquele sítio e já está. Não, era necessário repetir ciclicamente, ir ao lugar, relembrar o próprio lugar, que ele é o lugar onde nasceu aquele mito, para que a memória fosse ativada e fosse mantida. Portanto, tem a ver mais com manter a memória, não só criar coisas ou destruir coisas, que às vezes parece um bocadinho estes polos que nós trabalhamos mais, criação e destruição, e nestas culturas nota-se mais este interesse em manter, em como é que nós fazemos esta preservação da memória, este manter. E esse manter tem sempre a ver novamente com o tempo, com os ciclos e com a repetição nos lugares. Portanto, talvez a nossa vontade de ir a estes lugares seja recordar realmente esta memória e, tal como nós precisamos dos lugares, os lugares também precisam de nós para voltarem a recordar certas coisas, certas potências que eles têm, mitos, histórias, imagens arquetípicas,
mensagens, signos, o que ressoar mais convosco. Então, esta viagem, mais do que uma viagem onde nós simplesmente vamos consumir lugares, vamos aos sítios e ver, ai, que giro, este sítio é tão bonito, é tão forte. Nós vamos tentar entrar dentro dessa força e incorporar essa própria força. E quando dizemos incorporar, a importância de incorporar é essa, é que nos ajuda realmente a transformar, a tornar realidade certas coisas que nós às vezes só temos em teoria, não é? Vou dar um exemplo mais concreto. Nas formações que eu faço de 9 meses, no final nós temos uma performance ritual. Aquilo que as alunas escolhem para os seus solos finais, para as suas performances finais, os temas que elas vão trabalhar, as imagens arquetípicas que elas vão trabalhar, repetir, não é? Têm que fazer todo este trabalho de repetição e depois vir a um momento final, não é? Um parto, é aquilo que elas vão manter mais nelas, é aquilo que elas vão ficar, vai ficar mais na memória, vai ficar mais marcado nelas, é sempre este momento performativo ritual. Então, por isso é que nós temos, aliado a esta beleza dos lugares onde vamos, aliado a todas estas coisas que nós podemos conhecer, temos a experiência de incorporar realmente os lugares e de utilizar esta ferramenta primordial, que é o ritual e a performance, que são um só, aqui nesta viagem, para nos marcar ainda mais, para que tudo o que aprendermos, tudo o que recebermos, fique ainda mais marcado. Então, esta era assim também outra comunicação que eu queria fazer sobre a intenção, a intencionalidade, o propósito desta viagem e porquê ir para teatros e arqueológicos e templos, e porquê fazer então toda esta ligação com a performance e com uma performance final, que será sempre intimista, será sempre muito cozy, digamos assim, mas é, no entanto, um final, é, no entanto, uma passagem, não é? Uma passagem, um liminar que vamos ultrapassar juntos. E então isso traz muito mais força, a tudo o que vivermos nestes 8 dias. Bom, não sei, is there something that you want to add, Marcela? Just, I think, it's everything. It will be well, like, I mean, if there is anyone then later want to ask something more specific, yes, of course. I'm there for the organization and regarding the stay and the airplane or whatever you transport, whatever you may need to know in the details, I will be happy to assist you. And of course, Vera also for her part and Yes, of course. So I think that now we are completely at your disposal. If you have some doubt or that you want to ask, we can also meet at Zoom. If you are interested to know me, se estiveres interessado em conhecer-me pessoalmente, também podemos marcar um Zoom e falar. Isto porque se for alguém que já conhece o meu trabalho, é mais fácil, não é? Conhece-me pessoalmente. Se for alguém que eu não conheço ou que não me conhece, pode ser mais fácil falarmos diretamente. E é isso. Então, tudo o resto também está no programa, não é? O que é que vamos tentar seguir? Todos os lugares que a Rosela nos vai mostrar estão no programa. E também está esta viagem que nós fazemos das 4 manias estáticas, que vão ser, no fundo, o nosso fio condutor. Os primeiros dias serão mais dedicados a conhecermos
a cultura minoica antiga, porque estaremos em Heráclio e neste teatro construído e iremos ali mais próximo. E depois então vamos começar a mergulhar nestas 4 manias, o que são estas 4 manias, claro, e como é que elas ainda estão vivas em nós, como raízes do êxtase do nosso corpo paraíso. E vamos passando por cada uma, e no final, então, temos esta performance final, que é uma composição que vai sendo transformada ao longo dos dias. Cada dia vai ser muito conectado com cada uma das manias divinas, do amanhecer ao anoitecer. Vamos estar quase nessa invocação constante, nos exercícios e não só, em tudo o que vamos observar, vamos tornar a nossa atenção também para essa mania divina onde ela estiver, e assim teremos um fio condutor da nossa viagem aqui, bem enraizado na cultura antiga, que ainda está presente, que ainda podemos acolher no presente. E é isso. Bom, então vamos despedir em português e em inglês. Obrigada por terem visto esta apresentação e até breve. Obrigada, Rossella. See you Thank you, soon. Bella. Obrigado. Beijinhos, um abraço.